palavra do Senhor aí, a estar abrindo no livro de Lucas, no capítulo 13. Lucas capítulo 13, nós vamos estar lendo do versículo 10 até o 17. Lucas 13, do 10 ao 17. Quem achou aí diz amém. Quem não achou, continua procurando, não vai falar misericórdia não. E diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler, pode ficar sentado mesmo. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a para a frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. E então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nestes dias, e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? E então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha preso por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? E tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor querido, esta palavra, ela é Tua, Pai. E eu oro, Senhor querido, para que ela encontre, Senhor querido, guarida, Pai, nos corações dos Teus filhos, das Tuas filhas nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Sua palavra, Pai, nesta noite possa ser, Senhor amado, Deus, uma bússola para nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor use a minha boca neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, é para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui Jesus falando de um momento, né, de que Ele está ensinando nesta sinagoga e acontece essa cura, acontece essa libertação. E eu quero pensar com você algumas coisas a mais desse texto, não só desse texto, mas um pouquinho antes também do capítulo 12. Nós não lemos porque seria muito longo para lermos. Mas o capítulo 12, ele traz umas coisas bastante interessantes para que nós, quando chegarmos aqui nessa ideia do capítulo 13, do que está acontecendo aqui, isso ainda fique mais claro para nós, de como Jesus age, de como Jesus faz as coisas acontecerem. E se tem uma coisa que é forte no ministério de Jesus, é o ensino. Quem concorda aí? Sabe, Jesus ensinava em todo o tempo, né? Os 3 anos de ministério de Jesus foram muito fortes na área de ensino, e Jesus ensinava de uma forma muito prática, e Jesus estava ali no meio da multidão, e por vários momentos ele colocava-se as pessoas a se assentarem, e ele começava a explicar, e Jesus usava muito as coisas que tinham naquele momento como referência. Por isso eu convido você a uma pequena viagem aqui no capítulo 12, para a gente entender de que coisas Jesus estava ensinando antes de ele curar essa mulher. Porque é interessante, essa cura não acontece numa sequência de várias outras curas. É diferente, talvez, daqueles momentos em que Jesus estava indo atender
a filha de Jairo, e o texto fala que a mulher do fluxo de sangue toca nele e é curada, e ali vai numa sequência de milagres, né? E aqui não, aqui nós estamos numa sequência de ensinos, e aí acontece uma cura. No capítulo 12, e eu usei aqui os tópicos que a própria Bíblia me traz aqui, porque está realmente relacionado a isso. Mas no capítulo 12, Lucas começa descrevendo, na caminhada de Jesus aqui, sobre advertências e motivações. Então Jesus está ensinando e dando algumas advertências sobre as motivações e os comportamentos das pessoas naquele momento ali. E no versículo 2, a palavra de Deus diz que está escrito assim, ó: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Isso no 12, 2. Não há nada escondido, ou seja, Jesus está vindo ali ensinando: olha, gente, não adianta você fazer uma coisa e pensar que você está fazendo e ninguém está vendo, ninguém está sabendo, porque não há nada que seja escondido, não há nada que fique em oculto. Aí, na sequência, a gente já vê Jesus falando aqui de um rico insensato. É um outro ensinamento que Jesus traz. E Lucas registra aqui no versículo 20, que é aquela passagem que a pessoa ela tem uma grande produção, e ela constrói um grande celeiro, e ela armazena tudo no seu celeiro, e aí ela fala assim: agora eu vou só desfrutar daquilo que eu já produzi, que eu já conquistei. E aí, a palavra de Deus diz que Jesus aqui, ele chega e fala: olha, insensato. No versículo 20 está dizendo: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, e quem ficará com aquilo que você preparou? Então Jesus aqui está dando uma dica para nós muito clara de que nós não devemos estar tão preocupados só em conquista, em conquista, em conquista, em conquistas, e deixar o que é primordial. Às vezes passamos uma vida correndo atrás de conquistar coisas para usufruir, para ter um conforto. Não é errado, gente, por favor. Mas Jesus está falando assim: você não deve se entregar totalmente a isso. Porque esse insensato aqui, essa pessoa que Jesus está repreendendo, ela estava pensando assim: olha, agora eu vou só desfrutar. E Jesus está falando assim: tua vida se encerra hoje. Você não está entendendo. Mais à frente, no versículo 34, Jesus já está ensinando uma outra situação. E Jesus está falando sobre as preocupações da vida. E no que entra as preocupações? Naquilo que a gente sabe que a palavra de Deus ensina ali que nós devemos o quê? Buscar primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, E essas preocupações da vida, elas podem nos desviar do foco, ou seja, desviar de Deus, desviar daquilo que realmente Deus tem nas nossas vidas. E aí o versículo que a palavra de Deus deixa aqui para a gente, no 34, diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O Wilson até falou isso aqui no momento do dízimo da oferta. Porque onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Ali o teu coração pode estar aplicado. Então, temos que tomar cuidado com isso, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O outro ensinamento que o capítulo 12 nos traz, ele fala sobre a prontidão para servi-lo. E aí no versículo 37, Jesus fala assim: feliz os servos cujo Senhor encontrar vigiando quando voltar. Feliz é o servo que o Senhor encontrar vigiando quando ele voltar. E essa aplicação aqui, ela estava falando mais ou menos de que um servo que estava lá na casa do seu senhor, esse seu senhor saía para uma festa, mas que quando esse seu senhor voltasse, esse servo correria, abrir a porta, estaria ali disposto para ajudar esse senhor.
E para nossas vidas, como é que a gente pode aplicar isso? Jesus vai voltar. Acho que vocês não entenderam. Jesus vai voltar. Amém. E ele vai voltar a buscar a sua igreja. Amém. E aí, a palavra se aplica para nós, porque felizes são aqueles servos que quando o nosso Senhor voltar, encontrará eles vigiando. Então, Jesus vem trazendo vários ensinamentos aqui. E aí, no versículo 51, já mudou o assunto. Daí está falando que Jesus, ele deixa alertado ali que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer dissensão, divisão. E diz assim, no versículo 51, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, eu vim trazer divisão. E por que Jesus trouxe essa divisão? Por que você acha que acontece isso? É fácil a gente ver isso num contexto familiar. Quando uma pessoa encontra Jesus, ela se converte, ela aceita Jesus recebe Jesus na sua vida, e ela muitas vezes ela acaba encontrando muita dificuldade. Não são em todos os casos, mas em muitos casos acontece isso. A família às vezes deixa de compactuar com aquilo que a pessoa está fazendo, de vir à igreja. Alguém aqui já passou por isso ou conhece alguém que passou por isso? A minha avó, ela já é falecida, mas quando meu pai converteu-se, ela ficou muito tempo sem falar com meu pai. E por que que isso acontece, gente? Porque nós temos que entender que, realmente, né, quando Jesus entra na nossa vida, eu acredito que a luz de Deus entra em nós, começa a habitar em nós. E muitas vezes o que nós começamos a fazer, como começamos a agir, já não bate mais com aquilo que as pessoas gostariam que fosse, ou que elas estavam acostumadas que fosse. Há uns dias atrás aqui eu até comentei que teve um amigo meu que ele falou que quando eu me converti, quando eu vim para Jesus, ele falou assim, olha, eu dou uma semana para você voltar e estar no bar com a gente. Uma semana. Né? Para a honra e glória do Senhor, essa uma semana já se passou, já fazem 20 anos, né? Que Jesus me libertou do álcool e das drogas, e eu posso estar aqui falando do amor dele com vocês nessa noite. Por quê? Porque a luz de Deus entra em nós, mas isso causou, eu perdi muitos amigos, gente. Muitas pessoas muitos colegas deixaram de frequentar a minha casa. Por quê? Porque a minha casa, no final do domingo, tinha um pagode, nós tínhamos uma bebida, As pessoas me abandonaram, eu fiquei sozinho. Jesus não me abandonou. Então, quando isso acontece, quando o evangelho entra, muitas vezes há divisões. E não adianta a gente não crer que isso acontece. Isso acontece, há divisões sim. E Jesus vem ensinando isso aqui também. Eu vim trazer divisões sim. Muitas vezes pais vão ficar contra os filhos, e talvez filhos contra os pais por causa disso. Mas Jesus, em nenhum momento, ele mente para nós ou ele omite, né? Ele deixa claro, olha, eu não vim aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, eu vim aqui para trazer algo que é transparente, a verdade, né? Tanto que ele fala, eu sou a verdade e a vida. Outra coisa que no capítulo 12 está falando também, é sobre os sinais dos tempos. E Jesus, ele até chega a repreender aquelas pessoas que estavam com ele, porque ele fala assim, vocês são hipócritas. No versículo 56 ele diz assim, hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Ou seja, que Jesus estava falando para eles assim, olha, vocês sabem quando vai chover, vocês sabem quando dá para pescar, quando não dá para pescar. Vocês sabem quando dá para plantar, quando dá para colher. Vocês sabem
tudo isso, mas vocês não conseguem compreender, vocês não conseguem entender que eu sou o Messias, que eu sou enviado, vocês não conseguem entender que eu trouxe salvação para vocês não conseguem entender que Deus está nesse negócio. Mas vocês conseguem entender tudo que é da terra. E isso é muito engraçado, gente, porque o meu avô era uma coisa interessante. Meu avô, eu nunca vi aquele homem com um relógio no pulso. Mas é incrível. E ele sempre trabalhou na lavoura, né? Mas o meu avô, se você chegasse e perguntasse para ele que horas são, ele olhava para o sol e ele falava, e você podia conferir no relógio. Ele ia errar ali por minutinhos. Sabe? Ele conhecia, ele sabia fazer a leitura do ambiente, ele sabia fazer a leitura da sombra de uma árvore. E é isso que Jesus está falando aqui. Hipócritas, vocês sabem fazer leituras das coisas da terra, mas vocês não fazem leitura do que é espiritual. E quando a gente começa o capítulo 13, há uma outra situação aqui, que é uma parábola que é contada aqui, e que está falando de arrependimento ou morte. E é a parábola que diz aqui no capítulo 13, no versículo 8 e 9, diz assim, ó, vou ler desde o 6. E então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? E respondeu o homem, Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e adubarei, e se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Essa parábola aqui Jesus está falando, e a gente pode trazer para nós, para os nossos dias, o que a palavra de Deus fala sobre frutos, amado? Ela diz que nós temos que produzir bons frutos. E aí diz que nós somos enxertados na videira verdadeira e que nós produzimos frutos. E quando você produz fruto, você é podado e não cortado. Mas quando você não produz, você é podado. E nessa situação aqui, a gente pode entender que Jesus estava falando nessa parábola também uma coisa importante. Há uma pessoa aqui que ela fala assim, não cortemos agora. Deixa eu investir um pouco nessa planta, deixa eu investir nela, deixa eu cavar em volta do pé dessa figueira, deixa eu adubar ela, deixa eu colocar nutrientes para ver se ela vai produzir. Talvez, amados, tenham muitas pessoas que estão próximas de você, que elas estão na posição desta figueira que não produz frutos, mas você tem condição de ser essa pessoa que vai cavar em volta, que vai adubar, que vai regar, que vai fazer com que essa pessoa venha a produzir frutos para o Senhor. E em meio a todos esses ensinamentos que a gente viu aqui, nós entramos na situação, no contexto do sábado, na qual Jesus estava ali naquela sinagoga. E aí, o versículo 11 diz que e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente há 18 anos. E ela andava encurvada, porque não podia endireitar-se. Sabe, nesse momento que Jesus está dando esses ensinos ali às pessoas, Jesus, ele interrompe, quando provavelmente o olhar dele cruza com aquela pessoa, de aparência estranha. E Jesus interrompe o que ele está fazendo e ele vai atender aquela mulher. E aí aqui o texto relata que tratava-se de um espírito de enfermidade que há 18 anos estava naquela mulher. E Jesus, ele utiliza uma forma de ensino aqui, que tem professores aqui? Tem algum professor aqui essa noite? Os professores gostam muito, tem a Ingrid ali, os professores gostam muito da ideia de uma coisa chamada
praxis, né? E praxis, ela é, na verdade, um ensino prático, ou seja, a prática de uma ação concreta. E Jesus aqui, ele está ali no momento de ensino para aquelas pessoas na sinagoga. Aqui não diz sobre o que exatamente ele estava falando neste momento, mas diz uma coisa que é importante, que ele colocou em prática, e ele pega aquela mulher e ela traz ela como um momento de estudo mesmo, ela sendo libertada daquela enfermidade que já estava com ela há 18 anos. Sabe, Jesus, ele olha para aquela mulher e ele resolve curar ela. Então ele deixou de falar teoricamente naquele momento e ele simplesmente colocou em prática, curando ela, restaurando ela. E essa é a grande diferença que existia entre Jesus e os grandes mestres daquele momento. Por quê? Porque os outros mestres, eles ensinavam também, mas só Jesus tinha essa condição de operar esses milagres e essas maravilhas. Só Jesus podia fazer essas coisas, só Jesus que tinha a autoridade para falar. E você vai ver várias vezes na palavra de Deus sendo escrito que Jesus tinha uma autoridade, ele ensinava de forma diferente. Aonde Jesus estava, as coisas aconteciam, porque ele tinha as mãos de Deus sobre ele, o poder de Deus estava sobre a vida de Jesus, e ele podia ensinar, e ele podia curar, e ele podia libertar pessoas. E o que eu aprendo nesse texto com relação ao que aconteceu aqui? Nós vemos aqui que essa mulher, ela tinha, essa enfermidade dela era de procedência maligna. E algumas doenças, e agora vamos falar algumas mesmo, gente. Não vamos generalizar, porque senão estaríamos cometendo um grande erro aqui. Mas algumas doenças, elas são de procedência maligna. E esse texto, ele nos traz esse entendimento. Porque existem duas formas que pode acontecer. Um problema maligno na vida da pessoa vai trazer consequências. Ou seja, uma pessoa pode estar com um problema maligno sobre sua vida e ela ter manifestações. Manifestações demoníacas mesmo, possessões. E outra forma que o diabo usa para afligir as pessoas, muitas vezes, é colocando sobre a pessoa uma doença, como é o caso aqui desta mulher. Se nós pensarmos numa possessão maligna, nós podemos lembrar aqui do endemoniado gadareno, que é aquela pessoa que vivia entre os túmulos, que estava sendo preso por cadeias, e ele arrebentava as cadeias, ele tinha... Ninguém podia passar perto daquele homem, ele era agressivo, ele se alimentava de defuntos dos corpos ali, era uma situação terrível. Esse homem tinha uma possessão. E essa mulher, ela tinha uma enfermidade, mas era uma enfermidade que era de origem maligna, de origem demoníaca, ao qual Jesus a liberta. E no versículo 12, a gente vê que Jesus, ao vê-la, Jesus chamou-a para a frente. E aqui entra uma questão que eu e você, nós precisamos nos atentar. Sabe, quando Jesus, ele está ali, e o olhar dele cruza com aquela mulher, Jesus já sabia exatamente qual era o problema dela. Jesus sabia exatamente que ela estava, o problema dela não era uma má formação. O problema daquela mulher não era um acidente que ela teve e ela ficou daquela forma. Não, o problema daquela mulher era um problema maligno. E Jesus, quando ele olha para essa mulher, ele já detecta isso. Sabe? E é aqui que nós precisamos entender que eu e você, a nossa visão
do mundo espiritual, ela precisa ser ampliada. Porque talvez, se nós estivéssemos nessa situação, junto com essa mulher, a gente corre o risco de ter feito exatamente o que aquelas pessoas fizeram. Talvez nada. 18 anos, a pessoa vivendo ali, encurvada no meio da sociedade, no meio das pessoas, no meio da família, mas ninguém via aquilo como uma questão espiritual. Talvez todo mundo começou a achar normal que aquela mulher agisse, andasse daquela forma, que ela fosse daquela forma. Mas quando Jesus, ele olha, ele vê e ele detecta que é um problema espiritual. E por que que nós devemos estar com a nossa visão espiritual aberta? Para que a gente também consiga detectar as coisas espirituais. Sabe, amados, quando você vê um músico tocando aqui, essa pessoa, ela se preparou, ela ensaiou, ela estudou, e aí ela fica com os seus ouvidos afinados. A ponto que se você chega aqui e começa a cantar, o Jonatas ali, ele consegue pegar o tom que você está cantando e acompanhar você aqui. Espiritualmente, a nossa visão precisa estar afinada com o Espírito Santo, a ponto de quando nós olharmos para algumas situações, a gente conseguir detectar também o que está acontecendo. Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus para que a nossa visão também, e isso, o que nos leva a isso? O que nos leva a isso é intensividade na palavra de Deus, é busca, é oração, é jejum, é buscar de Deus que o mundo espiritual se abra. Jesus faz esse milagre, essa maravilha aqui, e talvez, se essa mulher estivesse no nosso meio hoje aqui, talvez algumas pessoas se preocupariam assim, olha, vamos fazer um plano de saúde para essa mulher. Ou vamos pegar essa mulher e vamos levar ela num especialista de coluna, talvez para arrumar ela. Mas nós acabamos não nos atentando que o maior especialista que existe é Jesus. Jesus é o maior especialista e cura todo tipo de enfermidade e liberta todo tipo de possessão. Sabe, não estou aqui, por favor, criticando os médicos especialistas, não é isso. Mas olha só, o maior especialista é Jesus. Você pode procurar qualquer um, mas o maior é Jesus. Creia nisso. Ele conhece você muito mais do que você mesmo. Quando eu falo isso para você, eu falo e me lembro aqui de uma situação que eu já contei aqui. Mas ela marcou a minha vida de uma forma muito, muito grande, gente. Foi uma vez que eu estava no centro evangelístico e eu estava lá na metade da mensagem e entrou uma senhora com a sua filha e ela estava enganchada no braço da filha dela. A filha dela veio conduzindo ela, colocou ela sentada no banco. E eu não lembro o texto que eu estava pregando naquele dia, mas eu lembro que a filha pegou um envelope que estava na bolsa, e lá no centro evangelístico o pessoal costuma colocar uma mesinha, e as pessoas colocam lá pedidos de oração, fotos, chaves, tudo, e depois a gente sempre ia lá e orava por aqueles pedidos, por aquelas situações. E naquele dia, aquela moça pegou o envelope da sua mãe, foi lá e colocou em cima da mesa, e a mãe ficou sentada ali, eu não sabia o que ela tinha. E eu continuei a mensagem, mas teve um momento da mensagem, depois ela me contou isso, teve um momento da mensagem que eu falei uma frase, e eu falei assim, o teu diagnóstico, Jesus ainda não bateu o martelo com relação a ele, e você pode sair daqui curado. Essa mulher, ela pegou essa frase para ela e ela falou, Jesus é a minha cura.
Amados, quando eu terminei a mensagem, essa mulher, ela saiu, já não mais dependia da filha dela, ela já saiu sozinha do banco, e ela veio, e ela começou a me apalpar, e falar assim: pastor, eu fui curada, eu entrei aqui, o diagnóstico, aquele envelope daquela clínica, ele estava falando que eu estava com 90% da minha visão comprometida, mas eu digo para o Senhor, eu estou vendo tudo, Jesus me curou neste lugar. Então quem é o especialista? Aquela clínica que elaborou um diagnóstico para ela, ou Jesus que curou aquela mulher, não se importando com o diagnóstico dela? Sabe, para mim, isso ficou muito resolvido, porque eu vi uma mulher entrar num ambiente, sendo conduzida, e eu vi ela sair faceira, curada, sem depender de ser conduzida por ninguém. E esse mesmo Jesus, ele está aqui nessa noite, nesse ambiente. Talvez você esteja com alguma situação aí que você esteja falando, isso é muito difícil de ser resolvida. Mas Jesus está aqui e ele pode te tocar nessa noite. Pode ser que hoje seja a noite da tua resposta. A palavra de Deus diz que no versículo 13 que Jesus, ele impôs as mãos sobre aquela mulher. E a minha pergunta para você, Jesus precisaria impor as mãos sobre ela? Necessariamente, Jesus precisaria impor as mãos sobre aquela mulher para que ela fosse liberta? Não. Não. O gadareno ficou curadinho, são, liberto dos demônios, e era uma legião, não era um, era uma legião de demônios, e Jesus não encostou nele. Mas nessa mulher, nessa sinagoga, nesse ambiente, Jesus impõe as mãos sobre ela. Porque eu entendo que Jesus, nesse momento aqui, ele está exercendo uma função sacerdotal, porque Jesus estava ali como homem, ensinando naquela sinagoga. Então Jesus, ele exerce uma função sacerdotal e nos dá um ensino sobre isso. Sabe o que Deus espera de nós? Timóteo diz assim em 1 Timóteo 2,8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e sem dissensões. Ou seja, amados, quando alguém da equipe está aqui orando com as mãos estendidas, eu, no meu coração, e quando eu estou também aí com a equipe, eu entendo que a gente é uma extensão da mão do próprio Deus abençoando a tua vida, porque é isso que a palavra está falando. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. São mãos santas que estão estendidas sobre a tua vida, para que o milagre aconteça na tua vida, para que respostas venham, para que você saia daqui curado, restaurado, liberto, seja lá qual for a situação que você esteja precisando. Mas Deus usa pessoas, Deus usa momentos como esse para curar, para manifestar a glória dele. E a pergunta que eu faço para vocês: todos ficaram felizes com a cura dessa mulher? Todos ficaram felizes com a cura dela? Não. O próprio dirigente da sinagoga ficou no veneno, porque Jesus tinha curado aquela mulher. Só que ele não fala, ele não repreende Jesus, ele não tem autoridade para repreender o Filho de Deus. Aí ele faz um discurso paralelo. E no discursinho dele ele fala assim: olha, gente, vocês têm 6 dias para vir aqui ser curado, vir aqui receber uma bênção. Mas vocês vieram no sábado. No sábado não pode. No sábado não. Aquele dirigente da sinagoga, ele fica chateado ali. E eu quero dizer uma coisa para você, amados. Nem todo mundo fica feliz com as tuas vitórias. E isso é uma verdade. Não é todo mundo que se alegra quando você vence, não. Pessoas têm muito mais facilidade em chorar
com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Sabe por quê? Tem lá um velório lá, alguém da família da pessoa morreu, o outro vai lá, ele consegue lá orar com aquela pessoa, abraçar, chorar, dar palavra de incentivo, motivar. Mas compra um carro novo. Compra uma casa nova. Começa a prosperar. E você vai ver que nem sempre as pessoas vão estar com a mesma felicidade. Então não se iluda, porque nem todo mundo fica feliz com as tuas vitórias, assim como não ficaram felizes com a vitória dessa mulher. Sabe, esse dirigente, ele deveria fazer uma festa, porque foi na sinagoga que ele é dirigente, que Jesus foi lá e libertou a mulher que há 18 anos estava doente. Há 18 anos ela estava precisando de uma ajuda. Naquele sábado, naquele dia, Jesus aparece lá, faz uma coisa linda na sinagoga que ele era dirigente e ele fica bravo. Ele fica chateado com o que acontece ali. E aí, amados, uma lição final que Jesus nos dá é com relação, no versículo 15 e 16, a resposta que Jesus dá a esse dirigente. A resposta que Jesus dá nessa situação ali. E diz assim, ó. E o Senhor lhes respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi e o jumento no estábulo e leva dali para dar-lhe água? E então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberada daquilo que aprendia? Jesus conhece os corações e as intenções. Segundo Everett Harrison, no comentário bíblico Moody, ele deixa uma explicação bem interessante sobre essa questão aqui. E ele fala que Jesus não descumpre a lei do sábado, como o dirigente da sinagoga estava bravo ali. E por isso ele não pôde repreender Jesus, porque Jesus não o confronta curando uma pessoa no sábado. Pelo contrário, Jesus acha uma brecha. Jesus acha uma brecha na lei judaica e Jesus utiliza disso e cura aquela mulher e eles não podem fazer nada com ele. Jesus é maravilhoso. Você sabe qual que é a brecha que Jesus acha? A lei estipulava que se desse de beber aos animais que tinham sede. A lei dizia isso. Olha, nós lemos aqui. Hipócritas, não é certo que se libere os animais que estão com sede para tomar água no sábado? Vocês vão deixar o animal de vocês morrer de sede? E aí Jesus fala, uma filha de Abraão, uma pessoa de Deus, filha de Abraão, que está aqui, enferma. Você quer dizer para mim que ela não pode ser curada? Então a lei que vocês estão defendendo, ela diz que você deve ajudar o jumento, ajudar uma cabra velha, uma vaca, mas que não pode ajudar uma filha de Abraão? Por isso Jesus cura aquela mulher e ninguém pode fazer nada para ele. Por quê? Porque ele acha uma brecha naquela lei dura, naquela lei que aqueles homens impunham e que queriam que Jesus engolisse aquilo. Mas Jesus acha uma brecha, ele vai lá, ele liberta essa mulher e aí ele fala assim, uma filha de Abraão, que há 18 anos sofria de uma enfermidade, não pode então ser liberada. Vocês podem liberar um animal para tomar água, mas não pode curar uma filha de Abraão. É isso? E aí a palavra de Deus termina esse texto falando que os oponentes ficaram envergonhados e que o povo ficou jubiloso, ficou alegre, o povo ficou feliz. Mas Jesus dá uma grande lição aqui para nós. Uma grande lição de como
nós devemos agir, de como nós devemos proceder. Amados, enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo colocou no meu coração para fazer uma oração específica aqui.